Ah, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, minha gente, vamos falar hoje de um grande autor da literatura universal que eu gosto muito, Fyodor Dostoiévski. Mais uma vez o Dostoiévski. Eu peguei este livro aqui, ó. É um livro de contos dele, né? Duas narrativas fantásticas do Dostoiévski. E nós vamos falar de uma delas, né? Aqui tem duas, né? A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. É interessante que eu até gostaria de convidar vocês a assistir um vídeo meu que eu falei do poema em linha reta do Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, né? E agora eu vou ler um trecho do conto, né? Eu não vou contar a história para vocês, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer, né, o tal do spoiler, não. Mentira, eu acabo fazendo. Mas o que acontece? Eu vou ler um trecho e depois nós vamos conversar, ok? Então acompanhem a leitura. Vamos lá. Antes, porém, eu me sentia muito consternado por parecer ridículo. Eu não parecia, eu era. Sempre fui ridículo e sei disso, talvez desde que nasci. Talvez desde os 7 anos já soubesse que sou ridículo. Depois fui para a escola, depois para a universidade e, ora, quanto mais estudava, mais aprendia que sou ridículo. De modo que todos os meus estudos universitários como que só existiram, afinal, para me provar e me explicar à medida que neles me aprofundava que sou ridículo. Assim como nos estudos acontecia também na vida, a cada ano aumentava e se fortalecia em mim essa mesma consciência do meu aspecto ridículo em todos os sentidos. Todos riam de mim o tempo todo, mas ninguém sabia nem suspeitava que, se havia na terra um homem mais sabedor do fato de que sou ridículo, esse homem era eu. E era justo isso, o que mais me ofendia, que eles não soubessem disso, mas aqui o culpado era eu mesmo. Sempre fui tão orgulhoso que por nada no mundo jamais iria querer confessar o fato a ninguém. Esse orgulho cresceu em mim ao longo dos anos, e se acontecesse de me deixar confessar diante de quem quer que fosse que sou ridículo, creio que imediatamente na mesma noite estouraria os miolos com um revólver. Ah, como eu sofria na adolescência com medo de não aguentar e de repente acabar de algum jeito me confessando aos amigos. Mas desde que me tornei moço, apesar de reconhecer mais e mais a cada ano a minha horrível qualidade, por um motivo qualquer fiquei um pouco mais tranquilo. Por um motivo qualquer, justamente porque até hoje não sei bem por que motivo. Talvez porque na minha alma viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mais precisamente, ocorrera a minha convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano. Assim, de repente, senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir com todo o meu ser que diante de mim não havia nada. No começo me parecia sempre que, em compensação, tinha havido muita coisa antes, mas depois intuí que antes também não tinha havido nada, apenas parecia haver, não sei porquê. Pouco a pouco me convenci de que também não vai haver nada jamais. Então, de repente, parei de me zangar com as pessoas e passei a quase nem notá-las. De fato, isso se manifestava até nas mínimas ninharias. Estou, por exemplo, andando na rua e vou dando encontrões nas pessoas. E não era por andar mergulhado em pensamentos sobre aquilo que eu tinha para pensar, já então cessara completamente de pensar.
tudo me era indiferente, e se ao menos eu tivesse resolvido as questões, não resolvi nenhuma. E quantas havia? Mas, para mim, tudo ficou indiferente. E as questões todas se afastaram. Então, depois disso, eu conheci a verdade. Conheci a verdade em novembro passado. Mais precisamente em 3 de novembro. E desde então, me lembro de cada instante da minha vida. E eu vou parar por aqui. Bom, lembra lá do poema Em Linha Reta, do Fernando Pessoa, né? Heterônimo dele, Álvaro de Campos, né? Bom, reparem, né? Ele estudando, ele descobriu, ele tentou, né? Através dos estudos, entender alguma coisa, né? E ela acabou descobrindo que ele era mais ridículo. Quanto mais ele estudava, mais ridículo ele se percebia, né? Não fica chateado, não. Todos nós somos ridículos. Não esquenta, não, né? Todos somos ridículos. Só precisamos de uma oportunidade, né? Para sermos ridículos. Mas o que, na verdade, nós vamos ver nesse conto, minha gente, é que esse homem, ele intencionava se matar, ele queria se matar, né? Ele era um suicídio em potencial, né? Claro, ó, já vou falando, viu? Não precisa achar que eu estou fazendo apologia ao suicídio. Não é isso não. O que de fato acontece assim, no final da história ele não se mata, tá? No final da história ele não se mata. E ele vai atrás da menininha, tá? Eu não vou falar mais nada, não. Mas já contei o final da história. Mas o que acontece? Eu quero que vocês reflitam, né? Vamos refletir todos nós. Eu também estou o tempo todo nessa reflexão, né? Eu leio, releio esse conto, estou o tempo todo nessa reflexão. Leio, releio, tudo. É tanta coisa para ler e tão pouco tempo, né, gente? Por isso que eu planejei viver até os 105, com visão boa, né? Ou se não tiver visão boa, que esse dispositivo de enxergar me ajude até lá. Mas o que acontece de fato é o seguinte: nós precisamos refletir sobre uma questão aqui em Dostoiévski, né? Na poética dele, né? Quer dizer, somos todos, no final da história, nós somos todos ridículos, né? Quer dizer, o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? Será que a gente para de vez em quando para fazer uma reflexão, né, sobre nós mesmos, sobre os nossos erros, e somos assim fortes o suficiente para encará-los de frente, né? Você tem que ser muito, né? Você tem que ser muito forte, né, para encarar, porque não é fácil, né? E a gente se encarar o tempo todo, né, no espelho e tal. O negócio não é fácil, não. Mas tem que ser feito, né? Nós temos que nos encararmos no espelho. Nós temos que nos encararmos no espelho e refletir sobre tais questões, né? Porque o orgulho nosso muitas vezes não deixa, né, a gente pensar no quanto a gente é desnecessário às vezes, no quanto a gente é ridículo, né? Às vezes você faz uma coisa, eu mesmo o tempo todo, às vezes eu faço uma coisa e falo, oh, meu Deus, né? Cara, por que eu fui fazer dessa forma? Por que eu fui falar dessa forma? Né? Por que eu não fiquei calado, ou por que eu não disse o que precisava ser dito e não o que eu disse, né? Que foi totalmente desnecessário, né? Então nós devemos o tempo todo fazer essas reflexões, sabe, minha gente? Porque não dá para passar sem, né? A gente tem que ter um pouquinho de autocrítica, né? É importante a gente ter autoestima, né? A autoestima é importante. Eu tenho a minha autoestima, você aí também tem a sua autoestima, né? Senão você não estava dando cara a tapa aí, né? Então, o que acontece? Todos nós temos a nossa autoestima e é importante nós termos a nossa autoestima, mas é importante também que nós tenhamos consciência, né? De determinadas coisas que nós fazemos, né? Erros que nós cometemos. Às vezes a gente erra e aprende com o erro. É bom, né? Quando a gente erra e aprende com o erro. Melhor ainda se puder aprender com o acerto ou com o erro dos outros, né? Ou com seus próprios acertos. Mas de um modo geral a gente aprende com o erro, né, gente?
E muitas vezes a gente não aprende com o erro e erra de novo. É uma merda isso. Oh, desculpe, né? Eu não queria falar dessa forma, mas não tinha outra palavra para o momento. Mas eu chamo vocês à reflexão, chamo vocês à leitura, né? Dessa boa tradução aqui, ó, né? do Dostoiévski, né? Essas duas narrativas fantásticas dele. Peço a vocês que leiam O Sonho de um Homem Ridículo, né? A tradução de Vandim. Peraí, que eu tenho que pegar o dispositivo de enxergar que tá pra você ver como é que tá bravo. Ah, tá. Vandim Nikitin. Oh, bacana. Eu já fiz propaganda pro cara. Mas, ó, minha gente, vou ficando por aqui. Não dá nem vontade, sabe que eu não tô nem com vontade de sair, não. Dá vontade de ficar aqui conversando com vocês, né? Embora isso aqui seja só um monólogo. Mas, aliás, eu tô ficando chateado com esse negócio de monólogo, viu? Vocês não estão comentando, né? Não fica com medo de comentar, não. Olha, não fica com medo de ser ridículo. Não, eu não tô dizendo que vai ser ridículo se você comentar, né? Mas você não passa por ridículo por estar fazendo um comentário lá, não, cara. Comenta os vídeos aí, pode comentar, faz um comentário aí legal aí, né? Curte. Segue a gente, divulga, né? O negócio, o importante é circular, né? E o importante é o seguinte, gente, a minha proposta aqui é chamar vocês para leitura, né? Vamos conhecer os grandes autores, os grandes clássicos, né? Vamos correr atrás disso, pessoal. Não fica, né, só lendo livro de capa colorida, com uma linguagem que não te acrescenta em nada, né? Vamos ler uns livrinhos que dão um tiquinho de trabalho, né? Vamos ler um livro que vai fazer com que você cresça, né? O seu vocabulário, né? A sua visão de mundo, certo? Isso ajuda, né? Dostoiévski, né? James Joyce, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Homero. A lista, nossa senhora, a lista é grande demais, gente. Não dá para falar a lista inteira, não. Tá? A lista é muito, muito grande, né? Então, vamos lá. Ok? Grande abraço. E não se esqueçam, hein? Ele não se mata. E ele vai atrás da menininha. Contei! Ó, até mais. Fiquem com Deus. Tudo de bom.